Olá a todos, meu nome é Paulo e dessa vez eu vou fazer um pequeno comentário aqui sobre o América, que é esse gibi aqui, ou História em Quadrinhos do Juiz Dredd, que saiu ali pelos anos 90 e aí foi compilado aqui pela Mitos, certo? A América aí tem duas histórias, a saga principal América e temos aqui uma continuação, que é o Desvanecer da Luz, feito também por John Wagner e Colin McNeil. Então eles têm os mesmos autores, o John Wagner é criador do Juiz Dredd, como vocês bem sabem, mas eu acho que cai muito a qualidade do segundo conto. Então, eu vou ficar somente no primeiro, que é a América, que a gente vai estar comentando hoje, certo? Aqui a gente já começa a reparar que a imagem inicial ele é bem opressora. A gente vê o juiz Dredd já tudo escuro em vermelho e pisando em cima da bandeira dos Estados Unidos ali, ensanguentada. Então, aqui a gente vai estar contando a história de América Jaras, que é uma vem de descendentes porto-riquenhos que foram para Mega City One, né? Para quê? Por causa que eles acreditavam que aquela visão do americano, tipo, os Estados Unidos é a terra da liberdade. Mas a gente sabe que depois que houve aquelas guerras nucleares lá e foi praticamente tudo devastado, a gente vê que a Mega City One ele acaba se tornando um barril de pólvora ali, né? Então quem conhece o filme, conhece a história, já sabe como que é. E aqui já mostra um juiz Dredd não um herói, ele mostra um juiz Dredd criado para aquilo que para o seu fim, que é o quê? Manter a ordem. Então aqui já começa falando exatamente o que ele é. Qual é a minha posição? Eu vou dizer qual é a minha posição. Minha posição é absolutamente do lado da justiça, da disciplina, da ordem e da aplicação da rigorosa da lei. E Deus ajude qualquer liberalzinho frouxo que diga o contrário. Daqui ele já mostra exatamente para que ele veio, né? E ainda continua. Direitos. Claro que sou totalmente a favor de direitos, mas não às custas da ordem. É por isso que gosto de ver a estátua do julgamento, onde ela está erguendo-se acima da liberdade, uma espécie de simbolismo. Então aqui a gente repara na segunda imagem exatamente isso, a estátua da liberdade, onde vai acontecer a cena final, a estátua da justiça, que é representada por juiz, e o juiz Dredd ali com o corpo da América, né, que aqui a gente já começa falando dos spoilers, pisando sobre ela. Então aqui já está cheio de simbolismo. A arte aqui do McNeil, ele é linda. Eu, sei lá, quando eu vejo essa arte aqui, lembra muito alguma coisa dos anos 80 para mim, sabe? É uma cor que eu acho lindo, sabe? Então, qual que é a história? Então a gente viu que a história começa principalmente com a chegada da família Jaras, que é porto-riquenhos, e tem a sua primeira filha americana ali, ou pelo menos Mega City One, que é a América, que vai dar o nome devido que o que representa a América. E isso aqui a gente vai ver então essa dualidade. Quem é América? Tem uma cena inicial aqui, que também já entra no spoiler daqui a pouco. É, temos uma ideia de que a América seria a terra dos sonhos, e uma coisa interessante é como a gente vê a visão do imigrante, pelo menos da família Jaras, quanto a estar ali na América. Eles falam que eram pobres, imigrantes, burros, não tínhamos nada. Essa cidade nos acolheu, nos recebeu e nos acolheu. Repara só, então é uma visão que ele se coloca como que os Estados Unidos, ou Mega City One, ele acaba se tornando a terra da liberdade, a terra das oportunidades aonde eles estavam. Só que a gente vai vendo que a América que representaria essa esperança de uma nova vida ali no continente acaba se tornando o contrário, principalmente quando aparece o personagem Benny, que vai ser o fio condutor da história. Na realidade, a história vai se contar a partir de Benny, que ele fala que é uma história de amor, e qual é a sua relação com a América, certo? Então aqui já começa o Benny sendo espancado já pelos colegas das escolas, o, por ser chamado de expurgo, que nada mais é que dentro da linguagem lá do Dredd, como aquele lixo social, aqueles desqualificados, aqueles que são bandidos. Então, de um certo modo, aqui já coloca um pouquinho aquela crítica do Wagner falando da imigração. Ele começa a falar que, por mais que os Estados Unidos, representado aqui, Mega City One, ele seria a terra das oportunidades, da liberdade, na realidade ele vai trazer opressão para aquelas pessoas. Os imigrantes são vistos como detritos sociais, lixos sociais, são expurgos. Então a gente vai estar vendo isso. Tanto que, quando a própria América, ainda criança, vai ajudar o Benny, depois de ser espancado ali, vai aparecer o juiz. Aqui começa a narrar, primeiro momento que vê o juiz. E o juiz já vai colocar aquela visão opressora em cima dela, que não é o juiz Dredd, pelo menos não mostra ser o juiz Dredd, mas
Se for, a imagem dos juízes são tudo parecido do Dredd, talvez pela visão que a América e o Ben tinham, que você não tinha uma cara ali para a justiça. Talvez seja isso que o autor, o desenhista queria passar. E aqui já a gente começa a entender qual vai ser a dinâmica dos juízes. Eles vão estar sempre, pairando ao redor de todo o conto. Tanto que o juiz Dredd, ele parece pouco aqui, ele parece mais no início e no final. E aqui a gente começa a ver, quando eles começam a comentar a partir do Ben e da América, sobre depois ter esse contato com o juiz, e que a primeira coisa que vai fazer é intimar aquele garoto, o Benny, como se fosse um Júvis, alguém que tinha que ir para o reformatório. Por quê? Porque ele participou de uma briga, porque começou a criar uma desordem ali. E estava um pouco se importando, principalmente dos moleques que tinha acabado de bater nele, mas sim a partir do Beni. Então, de um certo modo, o juiz ele vai estar sendo essa imagem ameaçadora logo no começo, vai ameaçar logo no começo. E aqui tem uma parte interessante que fala o seguinte: onde quer que a gente fosse, eles estavam lá vigiando, sempre vigiando. Os juízes olhavam todo mundo de um jeito especial, como se estivessem enxergando dentro da alma. Tem uma outra história do Dredd que fala que todo mundo é cidadão, mas sabe que em algum momento eles vão cometer um crime. Então, logo, já vê todos os cidadãos como possíveis bandidos. Então, o juiz já tem essa visão tudo. E a partir daqui a gente tem uma visão em cima da metodologia dos juízes, que eles já são de espancar, eles já são, enfim, eles tentam manter a ordem num local que é total desordem. Então aqui a gente vê, por exemplo, quando tem essa imagem, uma visão da sociedade de controle lá do Gilles Deleuze, que aí fala que nós achamos que estamos em liberdade, mas na realidade estamos sendo controlados de alguma forma. Estamos sendo observados de alguma forma. Se você está na escola, de um certo modo você tem um sistema, aí entra Foucault, né? Que você está sendo controlado dentro da escola. Então a escola é um local que seria de aprisionamento. O trabalho, a mesma coisa. De um certo modo, hoje em dia você tem sociólogos que começam a defender a sociedade do cansaço, que muda esse esquema, essa lógica de controle para uma lógica de desempenho. Só que essa ideia de desempenho que você vai tendo, ele acaba, hoje em dia, forçando você a ser vigiado também, porque você tem que cumprir metas, você tem que ser melhor. Por exemplo, pega um YouTube na vida. Os caras que produzem conteúdo aqui, eles sabem que eles precisam produzir cada vez mais para que os algoritmos possam entregar o produto para eles. Então, eles ficam nessa corrida também dos ratos, como a gente fala aqui, para que manter uma quantidade e qualidade do produto, do que vai ser oferecido para quem está assistindo, mas você está sendo vigiado. Então, isso aqui a gente entra também na ideia de sociedade do controle, no qual nós estamos sendo observados. Quem produz quantidade ou vídeos também precisa fazer isso. Então, de um certo modo, dentro de uma sociedade, ele tenta controlar você de alguma forma. Essa é a ideia que está falando aqui nessa página. Então a gente repara que o Wagner ele começa a fazer questionamento a partir do Dredd do que é um governo autoritário e como que ele age em cima da gente. Repara aqui que começa a aparecer o personagem do Benny. O Beni aqui, então, ele vai acabar se tornando, aqui não parece o nome do juiz, pode ser o juiz Dredd ou não, como eu já disse para vocês, mas esse juiz aqui, ele começa a fazer o seguinte, o garoto não tem nada a ver com a situação, o Beni, é um garoto simples, só que o juiz ele vai ver nele alguém a ser doutrinado, moldado. Como assim? Se não pegar desde o começo e manter a ordem, fazer um cidadão que respeite as leis, e ele vai acabar se tornando um delinquente. Essa é a ideia básica. Então, ele começa, pela sua presença durante os anos, moldar. Aí você repara um sorriso aqui do juiz, que ele fala que quando a América começa a falar sobre direitos desde criança, e fala do pai dele, aí então, ele dá essa resposta. Em que século ele vive? Aqui não é mais América, garoto. Aqui é a Mega City 1, o ONU. E seu velho tem muito que aprender. E quando ele começa a falar sobre a América, é um país livre. Então a gente vê exatamente isso. Então o Beni e a América vão ser opostos, porque a América vai defender aquele princípio que norteia os pais fundadores do continente americano, lá dos Estados Unidos, que é a liberdade, os direitos. E dentro do universo aqui você já não tem mais isso. E o Beni, ele acaba sendo, de um certo modo, doutrinado pela ameaça da presença dos juízes na vida dele, que ele tem que andar no caminho. Ele tem que ser um cidadão exemplar para que para que ele possa usufruir dos direitos do cidadão. Hã, de um certo modo, se a gente for fazer um paralelo hoje em dia,
O que é ser cidadão na prática? Aqui, pelo menos, aí fala, para ser cidadão, você tem que seguir as ordens, as regras. Caso contrário, você vai sofrer todas as penalidades previstas. Você não pode ter uma, aqui dentro do universo, você não pode ter uma voz ativa. Se você tiver que discorde da política, do sistema que você tem ali, você vai ser automaticamente excluído. Aqui nós temos essa imagem que fala isso. O Beni, então, representa essa parte. E a nossa amiga América aqui, que vai estar crescendo a partir da faculdade, a gente vê que ela vai começar a questionar muito. Então, ela vai fazer parte dos democratas, né, que você tem pelo menos dois partidos principais nos Estados Unidos, que são republicanos e os democratas. Não podemos colocar o juiz como parte dos republicanos, por causa que, se fosse para considerar hoje em dia, por causa que eles são muito mais autoritários, no sentido de que eles não querem nenhum tipo de movimentação política, a ideia deles é manter a ordem, então eles que decidem quem vão ser os prefeitos, enfim, todo o sistema político também, né? Por quê? Porque a gente sabe que depois das grandes guerras lá, e o mundo já estava decaindo, a população queria mais seguranças. Aqui entra um conceito lá do Thomas Hobbes com o Leviatã, no qual, se você entrega a sua liberdade, os seus direitos para o Estado, nesse caso o Estado poderia ser um rei ou o parlamento que controla tudo, ele te garantir que você vive em paz. Então você tem um contrato social. Aqui não, aqui a gente vê que a população entrega esses direitos, mas aí vai sendo oprimido cada vez mais pelos juízes para manter a ordem e a paz. Então você tem uma fina camada de estabilidade, mas vamos dizer assim, nas partes mais afastadas, marginalizadas ali, a gente vê que a gente vai vendo que a população ele não consegue sobreviver, vai aumentar a desigualdade. Aí entra um pouco da teoria do discurso lá do Foucault, que ele fala o seguinte: olha, quem controla o discurso, ele controla o que pode ser dito, o que é feito, o que é pensado. E é isso que os juízes vão estar demonstrando aqui, certo? Aqui a gente vê nessa imagem, por exemplo, o juiz puxando a capivara deles, né, e vê que eles não têm nada, e vê que a América, pelo menos, é uma cidadã ali de Mega City One, né, ou um, e a gente vê que os demais, mesmo os pais delas, mesmo sendo imigrantes, estando ali já na região, eles ainda são olhados como possíveis suspeitos, né? A gente vê a partir daqui. E nós temos essa imagem que eu acho interessante, que ele começa então a usar a psicologia, o juiz, em intimar o Beni como fosse uma experiência social para moldá-lo conforme o padrão da sociedade ali, sendo uma ameaça que vai estar sempre constante, observando, esperando ele fazer a primeira besteira para eh, poder ser criminalizado, né. Então a gente repara depois um outro momento que a América, ela vai estar já na faculdade, e aqui já começa uma coisa bem interessante, o professor ele começa a falar sobre os pais ali da, vamos dizer assim, da proclamação da República Americana, então aí começa a falar sobre os ideais americanos, que seria a vida, a liberdade e busca da felicidade, os 3 grandes princípios sobre os quais é fundada a nossa nação. E nisso aqui ela começa a questionar sobre essa questão, que eles não têm essa liberdade, que eles são perseguidos muitas das vezes, quem são mais marginalizados, que os juízes agem de autoritarismo extremo, e o professor a única coisa que fala é o seguinte: olha, pelo menos das 3 pilares ali do liberalismo do século XIX, século XVIII, nós temos pelo menos a vida. É uma coisa que pelo menos de três coisas, uma está valendo pelo menos para a gente. Então a gente repara que ela vai ter esse momento muito contestador, certo? E isso vai fazer, como eu falei anteriormente, participar de movimentos que é considerado subversivos, nesse caso os democratas, que seriam liberais, como até o Dredd fala bem no início da história. E a gente vê que o Benny vai por outro caminho. Por mais que seja apaixonado por América, pela América, ele vai seguir por um outro caminho por causa que já começa sendo moldado a partir da pressão que os juízes, pelo menos aquele juiz que aparece, faz com ele. Certo? Então isso ele tem um grande talento musical e ele acaba se tornando bem ter sucesso com isso. E a história que a gente já viu em outras vezes, ele querer apaixonado pela América,
que vai parecer isso, a América gosta dele, mas é somente como amigo, ela vai acabar gostando de um cara chamado Dudes, que também tem a mesma linha de pensamento dele. Repara, a gente está vendo aqui essa, essa, até o Thomas Hobbes fala sobre isso no conto dele, até você vê isso também em Platão, na República, que os jovens são mais moldados para as mudanças, eles não concordam nunca com a situação atual do seu país, e eles sempre tentam ter mudanças, né? Então, Hobbes, Platão, eles já falavam sobre isso. E o Bain, ele já vai seguir pela linha do tipo, olha, se eu fazer conforme a sociedade quer, isso vai acontecer comigo. Então, aqui nós temos dois extremos. A ideia da liberdade americana, o direito a viver, o direito a buscar a felicidade, o direito a se expressar, o direito à liberdade de expressão, e nós temos aqui, eu vou viver em paz, eu posso ter tudo que eu quero, mas eu vou estar perdendo alguma coisa. Então a gente vai ver que o Benny, ele, por mais que ele acaba se tornando, tendo sucesso, ele acaba, num certo ponto, sendo um pouco mais triste quanto a isso. Parece que alguma coisa está faltando, ainda mais porque a América não está querendo ir com ele. E a América, então, já começa a participar com panfletagem, é, com fazer alguns tipos de manifestações e acaba sendo presa indo para o centro de detenção ali do Mega City 1, né? Isso com 15 anos. E aqui a gente vê que já começa as mudanças até quando o Benny e a América se separam realmente, e cada um seguindo sua vida. Ela, devido à paixão que tem pelos princípios que regem a ideia do liberalismo, ela vai pelo lado das manifestações, enquanto o Benny, ele vai, como eu já falei para vocês, buscar uma vida mais simples. Aqui acho interessante essa parte, morre a avó do Benny e os corpos são incinerados. Lembra um filme dos anos 70, acho que é Greenville, alguma coisa assim, no qual a população sofria com falta de alimentação e para alimentar era dado para a população uns cubinhos verdes que eram feitos de pessoas que eram mortas, que morriam ou eram mortas e eram processadas para serem transformadas em comida. Esqueci o nome realmente isso, é com Charlton Heston. E aqui a gente tem a mesma situação. Tem uma coisa interessante que, vamos dizer assim, o pastor, o robô, fala o seguinte, dizem que isso pode ajudar. Como? Saber que nossos entes queridos estão sendo úteis na morte, já que não foram em vida. Ah, claro, o Benny fala. Então a gente vê exatamente qual que é a visão das pessoas ali em Mega City 1, que eles são apenas estorvo nesse ponto. E depois a gente começa a ver o caminho dos dois, começa a guerra total, que é um outro arco de história do o Juiz Dredd, né, que ali você tem um tipo de guerra fria entre duas mega cities, né, uma mais voltado para o que seria a esquerda e o outro para a direita ali do Mega City One, e tudo que foi destruído. E a gente vê que o Benny, nessa parte, começa a prosperar, enquanto a América, ela cada vez mais se afunda ali na vamos colocar assim, na militância política em busca da liberdade, coisa que é proibido. Tem uma outra cena aqui, acho que não vai estar aqui, que tem a chamada parada dos 6 milhões, que seria uma movimentação democrática para falar sobre direitos, onde a América também estava presente junto com o seu acompanhante lá, o seu namorado, e isso foi reprimido pelo juiz com centenas de pessoas sendo mortas, enfim. E nisso vai também fazer uma mudança muito grande na América, como acontece depois. A gente vê então aqui a América entra na parte do terrorismo já, começa a matar juízes junto com o grupo que ela está, certo? E temos a ação e isso em nenhum caso, o Benny ele está indo atrás de mulheres de programa para poder se satisfazer e nisso encontra a América, que ele acha que ela está se prostituindo, mas na realidade está fazendo uma cidade para matar alguns juízes, junto com um grupo deles. E nisso aqui tem uma cena muito forte que aparece logo depois que o Benny e chega o juiz, que os juízes são mortos, como dá para ver nessa página aqui. A gente vê que a América e um outro cara lá do grupo dela ele pelo menos acaba atirando no pescoço dele, esse é no cantor, ele acaba se tornando, vamos dizer assim, quase inválido ali para a apresentação deles. E nisso aparece o juiz, né? E é o tema da Guerra Total. Nisso, o Benny não morre, mas ele acaba usando um tipo de aparelho que a voz dele fica sintética.
quanto a isso. Aí a gente vê o Dredd buscando informações, ele tenta mentir, mas não consegue totalmente, ele dá algumas informações a princípio que são equivocadas ali para o Dredd, mas aí que está digitando e ele não pode, ele não vai delatar a América. E vai chegar um momento que depois que ele está já restituído com a voz, com uma voz metálica ali, que foi implementado, a gente vê que a América já vai procurar eles. Vai procurar ele novamente. Aqui não dá para entender exatamente, até o Benny fala sobre isso, se está lá por interesse ou querendo realmente uma aproximação. E eles começam a lembrar do passado. Nesse momento, a América acaba voltando a ser como era antigamente, como no tempo ali da infância dela. E as artes aqui ainda continuam muito lindo. Mas aí a gente vê o seguinte: eles têm uma noite de amor ali entre eles e ela pede dinheiro para eles. Por quê? Porque houve uma mudança muito grande. Aqui é uma coisa interessante quando a gente começa a falar sobre paixões militantes, né? Tanto faz se direita, esquerda, o que for. Aquilo que você defende acaba se tornando ódio em algum momento. Por quê? Aqui a gente vê a América que ela estava praticamente grávida 4 meses, ela estava com o Dodds, que era o namorado dela, ele foi morto com uma atriz ucraniana tanto de ser espancado e ela quase perde o bebê. Nisso, ela estava em 4 meses, foi depois quando nasceu foi retirado o bebê dela e ela perdeu a guarda do bebê. E isso deixou ela extremamente marcada e com raiva. Então ela aqui já muda a postura dela. Ela não luta pela liberdade, mas sim pela vingança e pelo ódio. Então a gente vê que a ideia de uma ideologia que você possa estar praticando acaba se tornando ódio no qual você vai querer ver o extermínio do outro de qualquer jeito, independente se for para defender alguns valores ou pra mudar valores. E eu sempre acaba se tornando em ódio. Isso é uma discussão que a gente vê aqui na postura da América. Quanto ao Benny, ele tem aquela coisa mais passiva, como falei. E ela vai, aqui é a conta a história dela, ela vai oferecer dinheiro, ele vai oferecer dinheiro para ela, que ela está precisando de 100 mil créditos para poder comprar explosivos para destruir a Estátua de Liberdade como forma de marcar presença, de apresentação, porque não há mais liberdade lá na Mega City 1 ou Estados Unidos. E a gente vê uma coisa bem interessante no final, que aqui a gente vê, interessante isso, né? A gente vê que nós temos a Estátua da Liberdade, só que ela é muito pequena em torno do que a gente viu da Estátua da Justiça. Só que ela já estava montada uma cilada ali. Por quê? Porque o Bane ele já delata ela tentando fazer um acordo com o Dredd para que ela, a América, pelo menos saísse viva naquilo, porque ele queria que ela saísse daquela situação e fosse morar com ele, para que pudesse viver em paz com ele. Por quê? Porque ele é rico, ele já está estabelecido na sociedade, ele já poderia estar voltando a cantar e fazer os shows deles, mas ela não quer, porque o ódio já consumiu ela. Aqueles ideais de que norteavam a América no início de liberdade, aqui não existe mais. Então, é uma coisa meio triste quando você começa a pensar quanto a isso. E nós temos todo os enquadramentos como se fosse aquela coisa da espera do filme, do que vai acontecer. E nisso, quando começa a sair os, os manifestantes, os terroristas ali, vão colocar nesse sentido, que eles vão querer destruir a Estátua da Liberdade, e já começa a cilada. Eu já entro. Veja só essa cena aqui, de um dos caras que foi o mesmo que atirou no Benny no início. Ele foi extremamente perfurado quanto a isso. E é uma chacina que é feito, sem dó. E em cima da Estátua da Liberdade, os juízes começam a atacar, certo? A única coisa que o Dredd, ele organiza todo, ele comanda toda aquela tocaia, e a gente vê que o Benny ele vai entrar na área de ataque, né, na área que acontecer a ação, e o Dredd deixa, por causa que ele mereceu, como ele falou, ver tudo o que vai acontecer. Isso é uma coisa que eu não consigo entender muito bem porque o Dredd deixou nesse ponto. Mas aí a gente tem a visão a partir do Benny do que está acontecendo. Tudo o massacre, a chacina que os juízes estão fazendo. E aqui a gente vê a América, mesmo o Dredd pedindo para cessar fogo, a gente vê a América, talvez para manter a parte do acordo dele, né? Pegar a bandeira americana e ir para a Estado da Liberdade. Nisso aí, um dos juízes, aqui entra uma outra cena, que aí é o plot twist da história, que a gente vê a América. Ela vai indo para a Estátua da Liberdade e um dos juízes atira nela. E nisso ela acaba morrendo. Com o Dredd tendo uma discussão entre o Benny, que vai até ela, e uma discussão dele com o Dredd.
que aí começa a falar o seguinte: "Por que você tinha que agir dessa forma?" E ele fala assim: "Uma pequena demonstração para desencorajar os outros. Você não é o único que está no showbiz, então usar a violência para você tirar o incentivo dos outros de fazer a mesma coisa." E aí começa a chamar de maldito e começa a chorar. Aqui eu acho que houve uma pequena forçação no roteiro, porque se fosse o Dredd, ele colocar o seguinte: "Ó, você está desacatando a minha posição aqui, eu vou mandar prender você." E aqui a gente repara que está no show. O que acontece? O Benny, ele consegue, por mais 2 meses, 3 meses, manter ela viva, e ele faz um transplante de não dá para entender muito bem, é como se fosse, um transplante de cérebro ou um transplante, ele vai se transformar, ele vai acabar se tornando a América, né, ele vai acabar fazendo isso. E aqui ele fala que não sabe o porquê ele faz isso, se é por causa do quanto que amava ou pelo fato de ele se punir pelo que ele fez, né, que dedurou tudo eles. Então a gente começa a entender, e tem uma parte final aqui, só para finalizar, que resume bem ali o pensamento do Dredd. A liberdade, poder para o povo, democracia, o grande sonho americano, não se iluda. Nós já tentamos isso antes, acredite em mim, não funciona, não se pode confiar num povo. Continue sonhando, Vagal. Mas lembre-se, isso não passa de um sonho. A América está morta e este é o mundo real. Então, esse finaliza. É interessante que o SS eh, do alemão, que é desenhado nos visores dos juízes, né? A gente repara que se a gente for pegar o final dessa história, a gente vê uma coisa que a gente vai ver nos dias de hoje: como as democracias estão morrendo, como eles estão em frangalhos. Algo que parecia ser eh, uma esperança ali nos anos 50, anos 40, enfim, 60 em diante, pós Segunda Guerra Mundial, eles foram sendo minados a partir do ano 2000. E a gente vê cada vez mais, veja só, isso aqui é um quadrinho dos anos 90, questões de xenofobia, contra a imigração, a gente vê as questões dos ataques de países que estão se atacando, que estão invadindo outros locais. A gente vê uma imposição de uma lei, de uma autoridade exterior em outros países. A gente vê governos autoritários que oprimem o seu próprio povo. Se a gente for pegar, por exemplo, Venezuela agora, foi tirado Maduro, mas não vai mudar nada. Por quê? Porque você tem todo um sistema. Então, logo após da prisão do Maduro, por exemplo, na Venezuela, os grupos que são militantes, parece que há uma divisão lá do pensamento chavista e do Maduro, que houve uma mudança muito grande com isso também, eles estavam patrulhando para ver se tinham pessoas que estavam comemorando. Quem estava sendo comemorando estava sendo preso. Então você tem toda uma estrutura quanto a isso. Se a gente pega também os Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, a questão dos imigrantes, que não é uma coisa do Trump, já vem antes, mas a gente vê que houve um endurecimento que pessoas que muitas das vezes também estão lá regularizando e estão sendo presas. Pessoas que estão questionando, mesmo sendo americanas, estão sendo presas também. É um direito de cerceamento de liberdade. Você vê isso em vários casos do mundo, até no Brasil, muitas das vezes, tá certo? Então a gente tem essa situação hoje. Então a gente pode ver que o Juiz Dredd, História América, está muito atual ainda para os dias de hoje, em 2026, que vale a pena muito você estar lendo, quem tiver a oportunidade de pegar, certo? Bom, o que vocês acham da história? Já leram? Se vocês têm algum comentário a fazer, deixe nos comentários, tá, gente? E espero que tenham gostado e até o próximo vídeo e em